dia a todos, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, juntos na presença do nosso Deus. Você que está conosco pela internet, também nós acolhemos você e dizemos que, ainda que seja à distância, você é muito bem-vindo conosco nesta hora de estarmos reunidos aqui para adorar a Deus e para ouvirmos a sua voz, a sua doce e preciosa voz. Abram comigo no capítulo 5 de Gênesis. Nós vamos trabalhar o tema andar com Deus. Confesso aos irmãos que na preparação dessa aula eu fui desafiado, não apenas dar a aula, mas como que eu posso andar mais com Deus. Capítulo 5 de Gênesis, eu vou ler inicialmente do verso 21 ao verso 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Oremos. Ó Deus, nós queremos andar contigo, mais do que temos andado. Agradar-te mais do que temos te agradado. Amar-te mais do que temos amado. Servir-te mais do que temos servido. Enfim, queremos ter uma vida mais na tua presença. Uma vida mais para glorificarmos o teu nome. E diante da tua palavra que lemos e vamos expor, pedimos a tua bênção sobre nós e através de nós. Tu conheces cada vida que está aqui no templo, cada vida que está conosco pela internet. E, ó Deus, só tu podes, nós não podemos. Só tu podes adentrar esses corações, essas mentes. E ali fazer um trabalho poderoso, um trabalho de salvação, de transformação, de santificação, de orientação, de restauração, ó Deus. E pedimos, ó Deus, que tu faças isto, a despeito de nós, a despeito das nossas fraquezas e limitações. Pedimos a tua intervenção poderosa, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que controla tudo. Tu és soberano e a tua palavra é viva e eficaz. Que tu fales a nós através dela, em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar a minha aula desta manhã compartilhando uma experiência pessoal, visita ao cemitério. Então, minha aula está iniciando com cemitério hoje. Quem sabe não é uma boa ideia, né? Mas, por muitos anos, quer dizer, eu estou fora de Rio Claro há muitos anos, então, a minha ida a Rio Claro sempre foi periódica. E nos últimos anos, como eu estou aqui em Indaiatuba já há 17 anos e meio, em média, uma vez por mês, eu ia a Rio Claro, que é a minha terra natal. E minha mãe, já idosa, você não sabe que ela faleceu há pouco tempo, eu pegava minha mãe e colocava no carro para sair com ela. E eu tinha 3 lugares para ir com ela. Eu ia a um restaurante, almoçar com ela. Eu ia ao shopping para dar um passeio com ela.
e ia ao cemitério com ela. Praticamente, às vezes que eu ia para Rio Claro, essa prática acontecia. E por que íamos ao cemitério? Íamos lá, meu pai está sepultado lá, há muitos anos. E nesse passeio ao cemitério, eu ia no túmulo do meu pai, com a minha mãe, e íamos em outros sepulcros de parentes da minha mãe que estão sepultados lá. Rio Claro é um cemitério evangélico, porque houve uma época lá, quando a igreja protestante chegou, que foi proibido sepultar crentes no cemitério católico. Então, teve que fazer um cemitério evangélico em Rio Claro. Eu ia no túmulo do meu pai e dos meus parentes que estão sepultados lá. E nesse passeio, algumas coisas passavam à minha mente. Ficava pensando, essa pessoa que está aqui, como foi a vida dela? Suas tristezas, suas alegrias, a carreira que ela teve, a família que ela teve, como que ela viveu? Eu começava a pensar na minha vida. Quando eu estiver aqui? E eu começava a meditar, pensar sobre isso, e eu pensei um pouco sobre essa aula de hoje, imaginando então, na experiência da minha própria vida. E aí eu pensei, será que essa minha prática era meio esquisita de ir ao cemitério? Será que isso não condiz com a vida cristã? Aí eu fui para a palavra de Deus. Eu cheguei a pensar que esse exercício é salutar. Essa prática pode nos ensinar. Abram comigo lá em Eclesiastes. Aquelas pessoas que estão lá no cemitério que eu visitava, qual foi a vida delas na família, vida com Deus, né? Pensar na minha própria vida, o que vai acontecer depois da minha morte, o que vão pensar da minha vida. Aí eu fui para Eclesiastes. Veja lá em Eclesiastes, capítulo 7, versos 1, 2 e 4. Eclesiastes, capítulo 7, versos 1, 2 e 4. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. O dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Parece que é pessimismo, né? O dia da morte, diz o texto aí, melhor do que o dia que nasceu. Bom, quando você nasce, você vai construir uma história, não vai? Meu netinho está lá em cima, lá, 4 meses. Ele não construiu uma história ainda. Ele tem toda uma vida pela frente. Crescer, estudar, ter uma profissão, se casar, ter filhos, se aposentar e morrer. Mas quando você morre, você já tem uma história, um nome. E aí eu fiquei pensando então aqui em Eclesiastes. Quando passarem no meu túmulo e lerem lá Paulo Gersuliano, e a inscrição que colocaram sobre a minha pessoa, o que vão pensar? Que história que ele teve? Que carreira que ele teve? Eu fiquei a pensar. Verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens. E os vivos que tomem em consideração, que os vivos reflitam, pensem. Isso é levar em consideração. Verso 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Bom, vamos entender esse texto aqui. Eclesiastes é um livro de sabedoria. Provérbios, Salmos, Eclesiastes, isso está dizendo que o sábio, a pessoa que é sábia, ela reflete na vida e na morte. Ela sabe que a vida vai chegar à morte. Então, o sábio reflete. O insensato não, acha que a vida é só festa.
O insensato vive à deriva da história, da caminhada. Como se a vida não tivesse nem fim. Então o que eu quero chamar a atenção nossa hoje? Essa prática de pensar no cemitério, de vez em quando dar uma chegadinha lá, quem sabe, olhar os túmulos, ou pensar na sua morte, não é uma prática esquisita, macabra, estranha, repugnante. Às vezes ela é necessária. Isso lembra que nós somos finitos, transitórios, limitados, fracos, e que um dia a morte vai bater a nossa porta. E eu pensei então em tudo isso, e por que eu escolhi o capítulo 5 para dar minha aula hoje? Andar com Deus. Porque assim como eu visitava um cemitério lá em Rio Claro, ainda posso ir visitar, estive lá no Dia das Mães, eu estive lá, não é isso? Dei uma passada por lá. Capítulo 5 de Gênesis é um outro cemitério. É um cemitério, veja comigo aí, capítulo 5 de Gênesis. Eu li só sobre Enoque. Mas veja a narrativa do capítulo 5 de Gênesis. Aí encontramos um outro cemitério. Veja aí o que vai dizendo para nós aí. Começa falando de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou. Eles chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então, começa com Adão. E vai narrando aqui a vida de várias pessoas. Começou com Adão. Verso 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Verso 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Verso 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. 17. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. 20. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Cemitério. Viveu, morreu. Viveu, morreu. Só que há um detalhe nesse capítulo. De repente a narrativa é quebrada. Se quebra a narrativa. E entra Enoque. Então, quero crer que esse texto não é simplesmente uma narrativa que o Espírito Santo colocou aí na Bíblia, através de Moisés, para entender que viveram muitos anos e morreu. Há um contraste nesse capítulo. Qual é o contraste? Viveu, morreu. Viveu, morreu. Viveu, morreu. Viveu, morreu. E quando chega em Enoque, andou com Deus. Primeiro detalhe desse texto. Viver não é igual a andar com Deus. Quando eu penso em apenas viver, eu penso naquilo que eu disse agora há pouco. Nascer, crescer, estudar, ter uma profissão, se casar, ter filhos, se aposentar e morrer. Esse é o ciclo normal da vida para as pessoas. Não é? O que uma pessoa sem Deus faz? Esse é o curso da vida. Ela procura caminhar. Mas é o curso da minha vida. Nós que somos crentes, nós que conhecemos a palavra de Deus. E quando eu visito esse outro cemitério, eu chamei aí de então a visita de cemitério de Gênesis capítulo 5. O que eu posso aprender aqui? Eu posso aprender que nesse capítulo, que fala de morte, o Espírito Santo já colocou que há um detalhe. Eu não preciso viver só nesse ciclo vicioso. Nascer, crescer,
estudar, ter uma profissão, trabalhar, casar, ter filhos, se aposentar depois, trabalhar e morrer. Está dizendo que a Bíblia me mostra que há uma outra solução para a minha vida. O mundo, a morte entrou no mundo. Mas não era um projeto de Deus. E agora então eu posso ter uma outra dimensão na minha vida, andar com Deus. Não apenas viver nesse mundo, mas andar com Deus. O espaço para o sepulcro de Enoque está vazio. Mas nós podemos ter uma vida diferente. Podemos andar na presença de Deus. Vejam comigo em Gênesis capítulo 6, verso 9. Noé também andou com Deus. Não só Enoque, mas teve também mais alguém que andou com Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Veja capítulo 17 de Gênesis. Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então nós temos aí Enoque, temos Adão, quer dizer, temos Noé e temos Abraão. Andaram com Deus. Tendo isto em mente, agora eu vou trabalhar então o tema da minha aula, andar com Deus. Se Enoque andou com Deus, e Enoque era um pecador como nós. Enoque não era um super-homem. Ele era igual a mim e você. Se Enoque andou com Deus, o que eu posso aprender para que eu possa andar mais com Deus? Esse é o meu alvo na aula de hoje. Se Enoque quebrou a narrativa, que até então foi, viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos e morreu. E aí no caso de Enoque o negócio quebra. É uma quebra. Primeiro, não é uma quebra aqui simples. Tem um propósito. O Espírito Santo não coloca nada na Bíblia sem um propósito. Então o que eu posso aprender nessa manhã? Então eu pensei em algumas lições. Quem anda com Deus vive em sua presença. Essa é a primeira coisa importante. Bom, quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, o homem vivia na presença de Deus. Na viração do dia, Deus estava lá, batia um papo com Adão. Pode ver lá, Gênesis capítulo 3. Antes do pecado entrar no mundo, a presença de Deus, ela acontecia 100% na vida do ser humano. Com a entrada do pecado, o que aconteceu? Aí as coisas mudaram. Primeiro, a morte. A morte entrou. Através de Adão, agora a morte. Diz lá, Romanos, o quê? Que o salário do pecado é a morte. O que mais que diz lá, Romanos? Que por um homem entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte, e a morte passou a todos. Então, o pecado trouxe a morte. Mas não só a morte física, a morte espiritual, a separação da relação com Deus. E agora então, essa presença de Deus, esse viver na presença de Deus, não tornou-se algo mais assim, voluntário, natural, automático. E eu vejo que aí que começou esse ciclo vicioso da vida. Nascer, crescer, ter filhos, se aposentar e morrer. Com o pecado, a vida perdeu o sabor, perdeu a relação com o Criador, perdeu a intimidade com Deus. O pecado foi danoso, é danoso. E agora, como que eu posso viver na presença de Deus? Como que eu posso andar com Deus como Enoque andou? E Enoque viveu numa época que
Pense vocês que era uma sociedade tranquila. Pode ver depois. O dilúvio. Por que veio o dilúvio? Pela corrupção. Então, o mundo que Enoque andou com Deus, foi um mundo favorável, tranquilo, sem pecado. Então, a primeira coisa, quem anda com Deus vive em sua presença. Esse é um detalhe importante que eu quero destacar na vida aí de Enoque, não é isso? Então, o segredo aí, Enoque andava com Deus. Ele quebrou a regra normal. Enoque descobriu o segredo de viver com Deus. Não precisamos nos entregar a uma vida insignificante, rotineira e sombria. O segredo de uma vida significativa é andar na presença de Deus. Não é apenas se levantar de manhã cedo, tomar café, ir para o trabalho, voltar do trabalho, tomar banho, jantar e dormir. Esse ciclo todo mundo faz. Essa rotina todo mundo faz. Mas nós, como povo de Deus, não deve ser essa a nossa rotina. Enoque rompeu o círculo vicioso. Achou significado na vida muito acima dos seus contemporâneos. Posso afirmar que Enoque viveu como sal da terra e como luz. Era uma pessoa que inspirava esperança em meio às trevas. Adão e Eva haviam feito, por tão pouco tempo, aquele momento que Adão e Eva viveram no jardim do Éden. Eles andavam com Deus. Mas agora eu posso andar com Deus, na intimidade com Ele. Abram comigo lá em João capítulo 8. Eu posso andar com Deus agora porque Cristo me dá essa bênção de viver na presença de Deus. Capítulo 8 de João, versos 12, 32 e João 10, 10. João capítulo 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Andar com Cristo, na presença de Deus, a luz da vida. E também, verso 32, diz da nossa libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 10, 10, que é um texto também muito conhecido: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Em abundância. Então agora, em Cristo, eu posso andar na presença de Deus. Enoque andou com Deus já mirando o Cristo que nasceria. Vamos dizer assim, Enoque, que viveu milhares de anos antes de Cristo, já podia apontar: olha, quando nascer o Messias, o povo de Deus vai poder andar mais na presença de Deus com Ele. O verbo que se fará carne, o verbo que estará presente. Quem anda com Deus tem que pensar nessa intimidade com Ele. E há um detalhe no Novo Testamento: o verbo andar. O que ele significa? Intimidade. O que mais? Quando a Bíblia fala andar com Deus, comunhão com Ele, relacionamento constante com Ele. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele esbanja o verbo andar. Por que ele esbanja? Porque ele usa muito esse verbo em suas cartas. Em Efésios ele usa pelo menos 8 vezes o verbo andar. Já lá no capítulo 4, que nós andemos de modo digno da nossa vocação. Mas o texto que mais me chama a atenção é o que está lá em Colossenses. Abram comigo lá. Colossenses capítulo 2, o verso 6. Colossenses 2, o verso 6.
Veja a ênfase que Paulo dá nesse andar de intimidade, de relacionamento. Colossenses 2,6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Andar com Jesus. Lembra aqui como eu conduzo a minha vida, qual é o meu comportamento, o meu estilo de vida. Andar com Deus significa viver ciente da sua presença em toda a vida. Repito, andar com Deus significa viver ciente da sua presença em toda a vida. Implica numa comunhão com Deus e uma desconfiança do meu coração, do meu eu, e uma profunda confiança nele. Andar em Cristo é andar assim, viver sempre na presença dele. E essa confiança em Deus está lá em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies, não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, andar na presença de Deus é essa relação contínua. A vida não tem dois departamentos. Um arquivo para o domingo e um arquivo para segunda a sábado. Como se minha vida fosse arquivada no domingo, um departamento, e de segunda a sábado é outra realidade. Estar na igreja é uma bênção. Estar na escola dominical é uma bênção. Mas a minha vida de relação com Deus, na presença de Deus, não é só naquela hora que eu estou na igreja, em culto, ou na hora que eu estou orando em casa, ou lendo a Bíblia. Isso também é. Mas eu tenho que ter a consciência que a minha vida está encharcada da presença de Deus, ensopada, todo momento. Você já lavou a louça na sua casa? Você que não tem máquina de lavar? Essa é uma boa ilustração, é aquela da esponja que você pega para lavar. Quando eu lavo louça em casa, eu pego a esponja e vou pôr no detergente. Assim, quando eu pôr detergente, não é isso? Quando acaba de lavar a louça, eu tento lavar aquela esponja, olha, mas é duro. Eu passo na água, espremo e ainda está saindo espuma. É mais ou menos isso que eu quero dizer na presença de Deus. É vida ensopada, encharcada. Onde eu estou, qualquer coisa que você está fazendo, eu estou na presença de Deus. Isso significa Enoque andou com Deus. Quebrou o círculo vicioso. Viveu, morreu. E eu coloquei aqui no meu esboço algumas áreas, quem sabe, que são complicadas na nossa vida, dessa presença de Deus. A vida cristã significa praticar a presença de Deus nas situações mais corriqueiras ao longo do dia. Eu coloquei aqui no trânsito. No trânsito você anda com Deus. Você cultiva a presença de Deus no trânsito. Ou no trânsito você desarquiva, tira Deus do ar. Agora é o Paulo Gerson nervoso. Agora deixa Deus de lado. No trânsito. Quando você está atrasado e fecha o sinal. Você está indo, 5 segundos, fechou. Você está com horário. Diante de uma decisão que você toma, você anda com Deus? Você ora a Deus? Só um recadinho para mim e para você. Ao enviar um recado numa mídia social, você está andando com Deus, na presença de Deus? Você está lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Você está consciente que você está na presença de Deus, está andando com Deus, no meio do jogo, ao fechar um contrato, ao disciplinar o seu filho,
no aconselhamento de outra pessoa, enquanto você toma banho, coisas corriqueiras da vida. Diante de uma tentação que você está enfrentando, você, estou na presença de Deus, estou encharcado dele. E a palavra dele diz que nenhuma tentação o sobreveio que não seja humana, mas com a tentação, esse Deus que está comigo, ele é fiel. E ele vai me dar livramento, vitória. Andar na presença de Deus nessas áreas da minha vida. Ao acordar ou ao pegar no sono, na presença de Deus. Enoque soube viver na presença de Deus e assim cultivou uma vida santa e agradável a Deus. Como está seu andar com Deus? Como vai a sua comunhão com Deus nessa manhã? Você está vivendo essa presença de Deus? Eu queria fechar esse primeiro momento do meu estudo, lembrando um livro que chama A Prática da Presença de Deus. É um livreto. Nesse livreto, A Prática da Presença de Deus, um homem chamado Lourenço, ele viveu na França, no século XVII. E esse Lourenço, na França, no século XVII, ele foi levado para o monastério. Não quer dizer que para andar com Deus tem que estar no monastério. Esse caso, ele foi lá e ele era o cozinheiro do monastério. E não só cozinheiro, ele lavava toda a louça. E esse livro, chamado A Prática da Presença de Deus, Lourenço diz da experiência dele, de andar na presença de Deus. E sabe o que esse homem diz, chamado Lourenço? Que o problema não é as coisas que eu faço, mas a atitude que eu tenho dentro das coisas que eu faço. Então, ele aprendeu que lavar panelas, que cozinhar, isso era uma prática na presença de Deus e para a glória de Deus. E assim ele ensopou a sua vida com a presença de Deus. Tudo que ele fazia, ele sentia alegria. Estou fazendo para Deus. Deus me colocou aqui para ser cozinheiro e lavar louças. Então é a nossa atitude diante das tarefas que nós temos. Isso vai mudar a minha consciência de viver na presença de Deus. E aí eu posso fechar com aquela ideia lá de Paulo, não é isso? 1 Coríntios 10, 31. Veja lá o que diz Paulo lá. 1 Coríntios 10, 31. Cultivar então essa presença de Deus na nossa vida, em tudo que nós fazemos. O apóstolo Paulo está afirmando aí, porquanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quem? Para a glória de Deus. Interessante que Paulo lembra aqui coisas assim, corriqueiras, beber, comer, é isso? Eu podia colocar aqui trabalhar, ir para a academia, fazer a caminhada, lavar louça, dirigindo o carro no trânsito. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus e na presença de Deus. Enoque andou com Deus. Quebrou aquele círculo vicioso, nascer, viver tantos anos e morrer. Ele não só viveu, ele andou com Deus. Quem anda com Deus vive em sua presença. Alguma pergunta até agora? Alguma contribuição? Atrás do microfone, por favor.
Pastor, Sim. o profeta Elias também, ele viveu com Deus. Foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Sim. A grandeza deles é estar andando com Deus. Ok. Mais alguém? Muito obrigado pela contribuição. Aqui, um santinho só, o microfone. Enoque andou com Deus e ele já passou pela morte ou não? Vai ser o último ponto do meu estudo. Tem um corinho que fala assim. Vamos deixar para o final. Pastor, tem um corinho que fala assim, Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Também quer andar com Cristo, tal qual Enoque andou. Ok, exatamente. Esse é um cântico. Exatamente. Ok. Mais alguém quer falar? Ok, então agora eu vou para o segundo ponto do meu estudo. Primeiro, então, quem anda com Deus vive em sua presença. Então, eu não entro na presença de Deus. Eu nunca saio. Esse é um ponto. Eu não entro, eu nunca saio. Ah, vou entrar na presença de Deus agora. Como se estivesse fora. Não. Quando nós invocamos aqui, nós vamos invocar agora a Deus no culto. Primeira oração. Não é que Deus não está aqui. Eu que preciso tomar consciência que Ele está aqui. Mas Ele já está aqui. Deus não chega correndo pela porta, agora Ele vem participar do culto comigo. Por muito tempo se vê uma fé cristã dessa forma. Como se nós tivéssemos departamentos, domingo é mais santo. Não que domingo não seja um dia que deve ser santificado. Mas nós perdemos de vista que a vida cristã não é feita de momentos. Todo dia, todo momento eu estou na presença de Deus. A gente perde o sabor, perde a alegria. Aí vai lavar a louça bravo, como se Deus estivesse fora da louça. Percebeu? Então é a nossa atitude para com o que nós fazemos, não mudar o que nós fazemos. É lógico, mudar se é uma coisa pecaminosa, aí sim. Se é uma tarefa pecaminosa, estar com Deus ali vai ser meio complicado. Mas estou dizendo que não é mudar o que eu faço, mas é mudar como eu faço, com a motivação que eu faço. É aí que está o ponto importante. Quer seja cantando no coral, pregando, trabalhando, enfim. As tarefas corriqueiras, fazendo com o coração cheio de alegria. Senhor, Tu me dás a vida, a saúde, talentos, dons, bens, tudo que eu tenho, Tu me deste. Quero viver para a Tua glória. O que vai acontecer com essa forma de viver? Primeiro, vou glorificar mais a Deus. Segundo, a vida vai ter outro sabor, outra alegria, outra satisfação, outro alvo. Que eu não estou vivendo aqui simplesmente porque eu sou um ser vivo, mas porque Deus me criou e quer que eu viva na presença dEle a cada momento. Ok? Tudo bem? A segunda coisa de Enoque. A morte nunca foi plano para o mundo, o pecado colocou o homem num círculo vicioso, já falamos. Andar com Deus significa andar ciente da sua presença em toda a vida, em todas as tarefas. Quem anda com Deus vive pela fé. Então esse andar com Deus não é na força humana. Eu, a partir de hoje, vou fazer uma força. Não é mérito meu. É a graça de Deus. É a graça. Abram comigo lá na carta aos Hebreus. O que diz a carta aos Hebreus? A vida de Enoque nos traz a resposta de andar com Deus. Isso é viver pela fé. Carta aos Hebreus 11. A própria Bíblia interpreta a Bíblia, né? Fala lá que Enoque andou com Deus, agora diz que ele andou pela fé. Viveu pela fé. Capítulo 11, 5 e 6.
pela fé. Veja, foi pela fé. E a fé, diz Paulo, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. A graça é graça. Deus nos salvou em Cristo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então aqui não diz andou, diz que agradou. O verbo andar lá em Gênesis também pode ser agradou a Deus. O que está aqui agora em Hebreus. Mas veja o verso 6. A gente sempre lê o verso 6 isolado. Mas ele está no contexto. De fato. O verso 6 está vinculado ao 5. Pela fé, Enoque agradou a Deus, andou com Deus, foi trasladado. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então o que eu posso concluir? Que Enoque andou com Deus pela fé. Pela fé. A maior evidência de uma fé viva é viver na presença de Deus, ou para nós, na presença de Cristo. Enoque tinha um grande Deus e um eu pequeno, que a única opção para ele foi viver à sombra desse grande Deus. Enoque não confiava nos seus próprios pensamentos, sonhos e planos. Ele descansou em Deus. Em Deus. O verbo traduzido por andar lá em Gênesis significa passear, caminhar com Deus, viver com Deus. O mesmo verbo usado lá para andar com Deus, para Enoque, é o verbo lá em capítulo 3, que Deus, na viração do dia, estava lá com o homem no jardim do Éden. Qual a ideia? Andar com Deus é isso de confiança nele, de fé nele, saber que Ele existe, que é o único Deus que nos amou, que nos salvou em Cristo, que agora eu posso caminhar com Ele a cada dia. Então não é eu fazer uma força para andar com Deus, mas eu vou conhecer mais a Deus pela fé, conhecer mais a sua palavra, e esse andar com Deus pela fé vai vamos dizer assim, vai ficando cada vez um andar mais prazeroso, de mais confiança, de mais desconfiança em mim mesmo, no meu eu, no meu pecado, e mais confiança nele, de viver na presença dele, de caminhar com ele a cada momento, a cada situação da nossa vida. E ainda mais um detalhe na vida no caso aqui de Enoque. Ele não só andou com Deus pela fé, cultivou a presença de Deus, mas vamos voltar lá para capítulo 5 de Gênesis. Há um outro detalhe na vida de Enoque. É um detalhe assim pequeno, mas que se torna importantíssimo. Capítulo 5 de Gênesis. Quem anda com Deus vive pela fé. Descansa em Deus. Sabe que Ele é o Deus poderoso, soberano, único. Mas veja aí no capítulo 5 de Gênesis, no verso 22, na nossa tradução diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. A melhor tradução desse texto não é a que está aqui. Os irmãos sabem que traduzir a Bíblia não é tarefa fácil. As versões bíblicas tentam dar a melhor tradução. Mas às vezes não é muito fácil. E esse texto aqui, na chamada versão corrigida, que é uma versão mais antiga, veja o que diz lá. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém.
Repito, a melhor tradução desse texto é: e andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém. O que eu estou levantando esse detalhe da tradução? De alguma forma, Enoque, depois que se tornou pai, que ele tomou consciência da necessidade de andar com Deus. Mas não tem. Diz assim, Enoque andou com Deus e depois nasceu Metusalém. Não. Enoque andou com Deus depois que nasceu Metusalém. Primeiro filho dele. Isso. Então, o texto está dizendo para nós o seguinte: de alguma forma, Enoque tomou consciência que, como pai, ele precisava mais de andar com Deus. A paternidade levou a Enoque pensando: olha, eu preciso mais desse Deus. Não é só nascer, viver e morrer. Então, andar pela fé com Deus, além de ser algo que eu estou na presença dele 24 horas por dia, eu vou ser bênção para a minha família. A minha família vai ser abençoada. Quanto mais eu andar com Deus, na presença dele pela fé, a bênção estará na família. E eu vou mostrar isso no texto. Pela Bíblia. Ele andou com Deus e a família dele foi abençoada. Veja no texto aí. A partir do verso 24. Andou Enoque com Deus, já não era porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos, gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Já mostra aí que o filho de Enoque teve a maior longevidade. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Bom, o que eu estou levantando? Enoque teve Metusalém. Metusalém teve Lameque. Lameque teve Noé. Noé foi bisneto de Enoque. Bisneto. E quem foi Noé? Veja no texto aí, capítulo 6. Deus escolhe esse homem para ser o instrumento para fazer a arca. Veja aí, capítulo 6, verso 9 de Gênesis. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Olha lá. Viveu bem depois do seu bisavô, não é isso? Noé andava com Deus. Veja agora Deus falando com Noé, verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Deus falando com Noé, o bisneto de Enoque. Veja o verso 22. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. A implicação é que alguma coisa mudou na vida de Enoque depois do nascimento de seu primeiro filho. Alguma coisa motivou a andar com Deus. E assim ele fez durante o resto de sua vida, até que Deus o tomou. Quem anda com Deus, vive abençoando a sua família. A presença de Deus traz sentido para os detalhes da vida, e por meio dela deixamos um legado para a nossa família. Matusalém, filho de Enoque, viveu até o ano do dilúvio. 969 anos. Isso sugere que ele aprendeu com seu pai a obedecer a Deus e honrar os seus pais. Noé, bisneto de Enoque,
foi escolhido para salvar o mundo no tempo do dilúvio. Então, quando andamos com Deus, na presença dEle, e andamos pela fé, somos bênçãos não só na igreja, não só na sociedade, mas bênçãos na família. Sim. Microfone, por favor, santinho só. Obrigada. A palavra de Deus, ela se conversa com ela mesma, porque logo que o senhor falou a respeito dos filhos, foi lendo versículo por versículo, filhos de quem eram, e já me remeteu ao Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. E depois, logo em seguida, o senhor leu que tenha de fato a ver isto. Exatamente. Obrigada. Ok. Quando andamos com Deus, abrimos para Ele todos os nossos propósitos, esperanças. A vida nossa está desnuda. Significa ser totalmente amigo de Deus. Por que andar com Deus exige fé? Porque eu não posso ver Deus. Há duas maneiras de ver nesse mundo. Uma por aquilo que nós vemos e outra por aquilo que nós não vemos. O ser humano normal vive por aquilo que ele vê. Nós vivemos por aquilo que nós não vemos. Nunca vimos a Deus, nunca vimos Jesus Cristo, nunca vimos o Espírito Santo, mas pela fé podemos conhecê-los e viver na presença dele a cada dia da nossa caminhada. Isso faz a diferença. Então, andar com Deus na sua presença, andar com Deus é uma vida de fé, de confiança, de estar no colo de Deus a cada momento. Aconteça o que acontecer, haja o que houver na minha vida, eu estou no colo de Deus, na presença de Deus, descansando em Deus. Ele me livra da morte, ou me livra na morte muitas vezes. Me livra do sofrimento e da bênção depois do sofrimento, ou permite o sofrimento para que eu esteja com Ele para sempre. Esse é o nosso Deus. Andar com Deus é o que dá sentido à nossa vida. Se tirar Deus da nossa vida, é o que muitos fazem. Um tiro na cabeça é a melhor solução. É o melhor caminho. Sem Deus a vida não tem sentido. Alguém já disse que a vida sem Deus dá ânsia de vômito. Ânsia de vômito. E às vezes o vômito é o suicídio. Às vezes. Ok, podemos caminhar para a última coisa da minha aula? Mais uma pergunta? Então agora eu vou caminhar lá. Enoque andou com Deus pela fé. Maior evidência é viver com Cristo, né? Abençoando a família. Quem anda com Deus vive para sempre. Vive para sempre. Se não tivesse essa bênção, as duas anteriores já seriam grandiosas, mas ainda vive para sempre. Deus tomou, veja no texto lá, vamos voltar lá em Gênesis. Capítulo 5, verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Não existe o sepulcro de Enoque. Ou se existisse, teria lá em cima. Andou com Deus. Você vai ao cemitério ver lá versículos, frases, tal, né? No túmulo de Enoque está escrito andou com Deus. Mas não tem nem túmulo. Porque Deus tomou para si. Deus o tomou para si. E eu fiquei pensando, imaginei, viu? Isso não está lá em Gênesis capítulo 5. Enoque andou tanto com Deus, cultivou tanto a presença de Deus, viveu tanto pela fé, que um belo dia, Enoque e Deus estavam passeando, estavam conversando, para lá, para cá, e
Enoque batendo papo com Deus, conversando com Deus, trocando ideias com Deus, na presença de Deus. De repente Enoque olhou para o relógio e disse: Deus, está na hora de eu voltar para casa, está ficando tarde. Aí Deus disse para Enoque, há um detalhe. Você está mais perto da minha casa do que da sua. Que tal ir para minha casa para sempre? E aí, Deus levou Enoque para a casa dele para sempre. Não está na Bíblia, mas eu fiquei imaginando que poderia ter acontecido isso. Enoque, chega. Você já viveu o tempo aí, já abençoou. E aí, Deus tomou Enoque. Não teve ofício fúnebre de Enoque. Não teve funeral. É lógico que nós sabemos que Deus é poderoso para fazer isso. Eu não estou dizendo para você que Deus vai fazer isso comigo. A narrativa bíblica não está dizendo, isso não é normativo. Isso é uma palavra para dizer que eu devo andar com Deus, a presença de Deus. Eu vou morrer um dia. Mas há um detalhe. Ainda que eu não seja tomado para ir para o cemitério, eu vou viver para sempre. Em Cristo eu tenho vida eterna. Então caminhar com Deus aqui e agora é bênção na minha vida. Vou viver para sempre com Deus. Um dia, Deus vai me tomar e dizer: Paulo, chega. Já deu. Você já caminhou. E nessa relação minha com Deus, eu chega, vamos embora. Vamos para a casa do Pai. Não há tristeza, não há dor, não há luto, não há sofrimento, não há doença. Nada. Vamos embora. Andar com Deus é ter certeza, é viver sempre com Ele. Vejam comigo na Bíblia, Cristo falando isso. Abra em João capítulo 5. Capítulo 5 de João, verso 24. João 5, 24. A vida eterna, viver sempre com Deus. Em verdade vos digo, quem crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já começa agora. E vamos para sempre. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Capítulo 6 de João, verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E eu termino com João 17. João 17, o versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus, é viver na presença de Deus. Hoje o mundo oferece muitas coisas para dar sentido à vida do homem. O mundo oferece dinheiro, bens, fama, divertimento, drogas, sexo. O mundo oferece tanta coisa para dar sentido à vida. Mas só Deus dá sentido à vida. É na presença de Deus que a vida tem sentido. E quando eu estava preparando essa aula, eu pensei no belíssimo hino. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim é céu. É céu fluir perdão aqui. Na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu,
Então senti meu coração entrar no céu da retidão. Bem pouco importa eu habitar em alto monte ou beira-mar, em casa ou gruta, palácio, quem sabe, bom ou ruim, o céu ali com Cristo em mim. Na presença de Deus, eu já começo o céu aqui. Começa aqui. Paulo Gerson, vamos embora. Já deu. Vai chegar esse dia para mim e para você. E quando chegar esse dia, e você for para o cemitério, e passarem lá e lerem Paulo Gerson, o que vão pensar de mim? Eu andei com Deus. Será que pode colocar no meu túmulo? Ele andou com Deus. Ele andou na presença de Deus. Viveu pela fé. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Quem crê em Cristo tem vida eterna. Conclusão da minha aula. Aprendemos as seguintes lições com a vida de Enoque. Quem anda com Deus vive em sua presença. Quem anda com Deus vive pela fé. Quem anda com Deus vive para sempre. Há muitas coisas que poderiam ser escritas em seu sepulcro, mas descobrimos em Gênesis 5, a melhor de todas, ele andou com Deus. Se você ou eu morrêssemos hoje, seria isso que as pessoas falariam a nosso respeito? Será que seria isso? Só para você pensar e responder. A grande ideia, aquele que anda com Deus, descobre o significado da vida. Em uma frase, a minha lição. Quem anda com Deus, descobre o significado da vida. Para refletir e compartilhar. Se você pudesse escrever um epitáfio, epitáfio é que escreve no túmulo, né? Para resumir sua vida em 15 palavras ou menos, o que seria? O que vão escrever lá no seu túmulo? 15 palavras. Quais os maiores obstáculos que você enfrenta que o impedem de andar com Jesus? Eu não sei. Eu sei dos meus. Quais os maiores obstáculos que você enfrenta que o impedem de andar com Jesus? Quais seriam os passos concretos para começar a superá-los? Ore a Deus. Veja os obstáculos da sua vida. Quem sabe a correria do dia a dia. Quem sabe a preocupação de mais bens materiais. Quem sabe pecados que estão no coração. Não sei. Se você tem obstáculos na sua vida para andar com Deus, ore a Deus. E remova os obstáculos. E a partir de hoje, ande com Deus. Em amor, em humildade, em certeza que não vale a pena viver só. O que vale a pena é andar com Deus. Que assim Deus nos abençoe.